Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje quero falar sobre um assunto que já é muito antigo, mas que de vez em quando nos lembramos. E eu lembrei-me sobretudo ao bocado quando estava a ver 5 notícias no telejornal e percebi-me de como a nossa indústria de gaming parece-me tão atrasada, tão falta de amadurecimento, como vemos, por exemplo, o cinema, a música, séries de televisão, enfim, naquilo como é falado pelos mídia, digamos assim, mainstream. Ou seja, nós não conseguimos ver na televisão espaços dedicados aos novos lançamentos, a um jogo que seja uma tendência, a não ser que esse jogo esteja de alguma forma ligado a problemas, a crimes, em que o autor, sei lá, de um crime esteve a jogar um videojogo, problemas de crianças obesas a jogarem, o problema do vício, enfim. Estava a ver então o programa O Leste a Leste do Nuno Rogério, que ele no fim tem sempre as recomendações dele, e ele basicamente fala de livros, fala de cinema, fala de música, discos, enfim. E aquilo que me pensa assim, porque é que este senhor nunca sacou assim do nada de um videojogo que nos pudesse dizer, olha, já saiu o novo jogo Yakuza, um jogo que tem uma série muito longa, ou o próximo Monster Hunter, ou mesmo, sei lá, um Split Fiction, está aí a sair um jogo cooperativo que obriga a jogar um jogo inédito, uma série inédita de jogos, enfim, qualquer coisa que fosse sobre videojogos. Obviamente que eu sei que quem não joga não fala sobre esse passatempo, mas de qualquer forma penso que das duas uma, ninguém joga no mainstream, ou quem joga não leva, obviamente, essas escolhas ou o que diz o que joga no mainstream. E isso deixa-me um bocadinho triste pensar que, sei lá, a nossa indústria tem 50 anos a quase. Estamos a falar de meados dos anos 70, 80, enfim, tem bastantes anos. Ainda continuamos a ter esta espécie de uma coisa à parte, aquilo que é, digamos assim, o gamer. Né? Quem joga é o gamer, é uma coisa, sei lá, ninguém sabe bem o que é um gamer, mas falta aqui algo de cultural, portanto, a não ser, como eu disse, associado a coisas negativas, o gaming como cultura não é destacado. E eu, antes de avançar, vou-vos deixar aqui um vídeo para vocês perceberem bem o meu mindset de duas pessoas. Vejam lá se vocês conhecem. One thing we've seen certainly from where we sit is a maturing of the game industry press and criticism and critical community. I think one thing I always marvel at though is how, you flip through a weekend newspaper, there's like an entire section about books. I mean, I love books. I read a lot of books. I don't read Ayn Rand's books. I read a lot of other books. But we're still for some reason in these little tiny little columns. They should keep the section on books, the section on movies, make the game section, and add a game section. That's they want more. I think they would find there's an appetite for it. And they want the hip new kids to read the newspaper. Well, I guess maybe they read them on their Kindle now, but. And that's one of the interesting things is that I think that the language is starting to get there, and I think that we're seeing we could right now be talking to folks that are those huge influencers and the people, the leading lights that actually help us get over the hump, and I think that's actually a lot of the folks in the press now are at that level. Mm-hmm. Para quem não sabe, este senhor é o senhor Ray Muzica, Greg Jeschuk, eles são os fundadores da BioWare. Para quem não sabe quem é a BioWare, dos velhos tempos, a autora de Mass Effect, de Dragon Age, Baldur's Gate, portanto, e muitos RPGs de referência. Eu podia continuar aqui a falar em Jedi Empire, Knights of the Old Republic, Neverwinter Nights, enfim. Não é a BioWare de agora, eles infelizmente já abandonaram, não só a BioWare como abandonaram a indústria. Eles são médicos de profissão e reparem que eles deixaram uma carreira na medicina para se dedicarem aos videojogos. Se bem que eles estavam numa medicina especializada em equipamentos e em medicina relacionada à tecnologia na medicina, e portanto o salto para os videojogos não foi assim tão... foi natural, digamos assim, pelo próprio gosto e paixão que eles tiveram pelos videojogos. E reparem que é que o Zé diz: existem espaços onde se fala de cinema, de música, mas não há nada que fale sobre videojogos. E isto, reparem, não é uma realidade só em Portugal, parece-nos, estamos a falar destes senhores que são canadianos, a realidade é mundial, apesar de termos uma indústria que vale muito dinheiro, mais que o cinema, mais que a música, continuamos a ser, digamos assim, chutados para canto no que diz respeito a vermos um videojogo, a não ser que haja obviamente uma publicidade, uma Nintendo, uma Sony que pague espaços publicitários para nos promover com os seus trailers, as consolas e os jogos. Não vemos grandes referências. Ok, eu sei que há programas de televisão, existem revistas que ao longo dos anos foram tendo algumas colunasitas, mas reparem que não é algo que se veja muito hoje em dia. A cena é que eu também não vejo a comparação. Vamos outra vez voltar a comparar. Quando uma pessoa gosta muito de cinema, é um cinéfilo
quando gosta de música é um audiófilo. Parecem quase palavras científicas, digamos, para dizer que aquele senhor gosta de cinema, que aquele senhor gosta de música. Mas quando é videojogos, somos gamers. Gamers é qualquer pessoa que joga jogos é gamer. Portanto, nem sequer temos uma palavra portuguesa que identifique com este mesmo nível de excentricidade, excelência, a palavra para o jogador. Portanto, e isto faz-me alguma confusão, porque obviamente aquele senhor ouve Pink Floyd e pronto, é um audiófilo. E, portanto, aquele senhor que só vê filmes que são estreados em Cannes é um cinófilo. Portanto, temos que os respeitar, obviamente. Mas nós somos gamers, somos gamers, portanto, nem temos uma palavra, como eu disse, em português. E muitas vezes chamar gamer a uma pessoa tem conotação negativa. O viciado, o pessoal que está sempre em frente às consolas, aqueles miúdos obesos que não têm amigos, que não têm namoradas ou namorados. E depois temos aquela situação que muitas vezes estamos à mesa, pessoas que fora da comunidade, e quando se puxa a palavra videojogos, já jogaste jogos, há sempre aquele desconforto de a pessoa até pode ter jogado na sua vida, mas não ser um jogador frequente e acabar por dizer que nunca jogou, ou se calhar até jogou, mas não está por dentro da conversa e acaba por se refugiar um bocadinho, sobretudo quando, sei lá, falamos numa última novidade. Mas depois, se lhe pedirmos o telemóvel, ele com certeza que tem um Candy Crush, tem, sei lá, um Pokémon Go, qualquer outro jogo para telemóvel, um Snake, e essas pessoas parece que não se identificam como jogadores. Um jogador não interessa se joga na PlayStation, no PC, no telemóvel, importa é que o gaming faça parte dos seus hábitos de entretenimento. E portanto, isso só acontece, essas barreiras, digamos assim, de mentalidades, quando a nossa geração, e eu acho que já vamos tarde, já me considero uma pessoa, esperava eu que há muitos anos atrás essa mentalidade mudasse, se começar obviamente a trazer os videojogos para o mainstream. Quando os jogos chegarem aos mainstreams, vai haver uma nova forma de olhar para eles, não apenas do lado monetário das pessoas que estão interessadas em gaming, porque atrai marcas, porque atrai muito público, obviamente, sejam as competições de esportes, sejam os próprios jogos que vendem muito, mas só parece que só damos destaque a eles quando obviamente eles de alguma forma se destacam pela negativa ou por um fenómeno qualquer. Lembro-me que há uns anos atrás o Pokémon Go, quando saiu, que meteu as famílias todas na rua, falou-se os benefícios de andar na rua a passear, o jogo mudou paradigmas, foi um jogo mediático, vendeu muito, obviamente, mas tirando esses fatores, não existe então aquela normalização de há uma agenda cultural. O que é que temos esta semana? Novidades, estreia no cinema determinado filme, Capitão América, por exemplo, na semana passada, um novo álbum de qualquer coisa, um festival, um concerto. Chegamos aos videojogos, não há um videojogo que seja destacado, digamos assim, na imprensa, seja na televisão, seja obviamente nos jornais, seja em que lado for. E por isso queria-vos perguntar então qual era a vossa opinião sobre este assunto. Obviamente isto é um blog muito pequenino, é uma reflexão do nada que me surgiu, não só há bocado quando estava a ver então o Nuno Rogério na SIC Notícias, como tropecei neste vídeo, como vocês viram, dos fundadores da BioWare. Basicamente colocam a mesma questão que me deixou bastante curioso. Há aqui qualquer coisa, aqui um padrão qualquer esquisito. Digam qual é que é a solução, qual é o vosso pensamento sobre isso, por que razão isso acontece, porque é que não temos então, porque é que os videojogos não são, digamos assim, abraçados pela sociedade como uma coisa natural de entretenimento, como qualquer outra plataforma de entretenimento que existe, séries de televisão, música, festivais, cinema, enfim, you name it. Obrigado por assistirem, deixem um like para este vídeo. Como viram, ainda não estou 100% com a minha voz, mas pronto, é o que temos. Obrigado mais uma vez e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.